Bom, tive uma ideia bacana, que é chamar os amigos, o pessoal que é do violão, ou que é envolvido com a música de uma forma geral, para trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E o primeiro cara que me surgiu, assim, de, cara, eu preciso chamar um cara do violão para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar e falar sobre violão e tal. E o primeiro cara que me surgiu, assim, de, vou chamar o Marcelo, né? O Marcelo Caminha, porque o Marcelo é um cara que está envolvido com essa questão também da internet, de curso online, de fazer também as suas transmissões nas suas lives e para os seus alunos e tal. Então, eu queria ter o prazer de compartilhar essa live com o meu amigo, grande violonista, uma referência no violão gaúcho, meu amigo Marcelo Caminha. Salve, Marcelo! Oi, meu companheiro, velho. Bueno, boa noite, meus amigos. Pessoal que está assistindo a gente aí. Prazerzaço aí, tá falando, Sulimar? Tá falando para tua audiência aí. Uma audiência qualificada, certamente, e interessada no estudo do violão. Exatamente. Que a gente ama de paixão, né? E estou aqui para a gente bater um papo interessante, né? E um papo violonístico. Levar alguma informação, algum conteúdo relevante, como você diz, né? Exatamente. Marcelo, o que eu ia te dizer, para a gente aproveitar o nosso embalo aqui, eu queria que tu contasse um pouquinho, tia. Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória como músico. Primeiro eu vou contar a minha experiência em relação ao teu trabalho, obviamente. Tu sabe que tu é uma referência no violão do Rio Grande do Sul e também do Brasil. E quando a gente começou nos festivais e tal, tu sempre foi uma referência como violonista, o cara virtuoso, o cara que tocava com a galera da pesada. E a gente... Eu acho que eu sou um pouquinho mais novo que tu, não tanto, né? Mas um pouquinho mais. E aí, a minha geração, assim, tinha a geração... O Marcelo era o cara que puxava a tropa, porque a gente se mirava muito no que tu fazia, no que tu tocava e tal. E eu acho que a gente teve uma geração toda que foi muito influenciada pelo teu trabalho. E aí eu queria saber de ti, quem é que influenciou o teu trabalho, então? Como é que tu começou a tocar? E quando que começou tudo isso? E quem foram os músicos e tal que também te influenciaram? Cara, eu comecei em 80 e poucos ali, 80, mais especificamente 85 foi meu primeiro festival. Em 84 eu participei da Semana Crioula Internacional de Bagé no concurso de violão, que foi o meu primeiro palco oficial. Isso em janeiro, fevereiro de 84, eu tinha 13 anos, que eu sempre estou um ano a menos que os anos, né? Agora mesmo 47, então é sempre essa conta. Eu tenho a idade do movimento nativista. Olha aí, beleza. 1971. 50 anos fará, portanto, em 2021, o que é para nós uma grande alegria, né? O nosso movimento nativista, que eu devo grande parte do que eu adquiri, venho adquirindo ao longo do tempo, de conhecimento, de estrada, de profissionalismo e tal, dos festivais, como tu falastes no início aí. E eu comecei, então, neste meio, numa época que não havia nem um terço do que existe hoje de facilidade de acesso, de contatos, aqui dentro da nossa área didática, de material disponível. Isso a gente falando lá na nossa terra Bagé, tu és pedritense, né? Dom Pedrito, exatamente. Vizinho ali? Na nossa região, isso aí tu deve ter passado pela mesma situação também, certamente. Sim. A gente queria ir buscar o material, desesperadamente estudar, e não havia material. E quando chegava até nós, era um material que a gente não entendia. Porque, por exemplo, o primeiro livro que eu peguei em mãos de harmonia foi o Almir Shediac, Dicionário de Acordes Cifrados. Todos não, Então, nós passamos em Bagé uma turma, o Lucas Isvael, o José Armando Carreta, o Julinho Pimentel, esses caras que foram da minha geração lá, que aprendemos juntos, na verdade. O Zumar Benites depois, depois. Sim, Zumar, querido. E nós pegava aquilo ali, mas e agora, como é que é? Tinha que decifrar as coisas, porque não havia. Então, aí quando um pegava entendia, mas agora está aqui a escala menor melódica, aqui, é assim e tal, e sexta maior, sétima maior, aí explicava para os outros, né? Sim. E assim a gente ia aprendendo.
porque não tinha, obviamente, e de violão gaúcho, muito menos ainda. Depois Sim, claro. Como é que eu... Porque eu tinha certeza absoluta que eu queria tocar música gaúcha, sempre tive. Devido à minha descendência, de ter nascido e me criado na campanha, só vindo para a cidade para estudar com 7 anos, grosso, que nem pescoço de sapo. Então, mas nem precisava mais, né, Marcelo? Tocando como tu toca, já estava mais que bom. Então, tudo isso. Aí eu então não tinha dúvida que eu queria música gaúcha. Aí eu não havia disponível, então a gente aprendia muito nos conjuntos de baile, que a gente ia a Bagé, os mirins, onde tinha o Oscar Soares, Serranos também. Os Serranos, na época que os Serranos tinha o Enio Rodrigues, que era um solista. Sim, pô, seu Enio. Meu pai era doente pelo Enio. Né? Então, eu lembro desses momentos. E a partir de 83, 84, foi um desses anos aí, na Semana Crioula Internacional de Bagé, o meu divisor de águas foi quando assisti Lucianel tocando, né? Nosso mestre. Porque foi um impacto. O Lúcio impactou uma geração de músicos da minha geração e gerações posteriores, e até hoje vem fazendo isso, certamente. Mas eu creio que naquele momento ali, eu acho que foi muito mais importante ainda do que talvez hoje, em função disto. Porque quando ouvi ou assisti tocando, eu não imaginava que se podia fazer tudo aquilo com violão. Exatamente. Né? E ali foi um despertar para mim, um despertar muito grande, assim, mas claro que depois daquilo também a gente, aí ficou aquela, quero tocar violão do jeito que esse cara toca, né? Aonde que eu vou buscar isso agora, né? Vamos embora, vamos malhar, vamos meter escala, vamos aprender música, tentava tirar as músicas dos LP, né? Sim. E assim foi, cara, assim foi. Aí eu tenho uma coisa que eu digo que eu acho que talvez seja verdadeiro ou não, mas eu creio que seja. Naquela época, por que naquela época a gente havia estilos bem distintos, assim, bem característicos, né, que a gente escutava e já sabia que era aquele cara que estava tocando. Eu acho que a gente não tinha muito aonde ir buscar de fora. Sim, aí a gente mesmo. A gente inventava muita coisa. Né? Então acabava se criando os estilos próprios, assim, de tocar, que me parece, a menos né, casos como esse acontecendo. Ou seja, a gurizada quer tocar do jeito do Marcelo, quer tocar do jeito do Sulimar, quer tocar do jeito do fulano, do Beltrano, do Lucianel, já vai lá e se espelha neles. Claro. Né? Ou então faz um apanhado de todos, porque tem muito disponível. Naquela época não tinha. Mas tem um lado bom e tem esse lado também que se perde um pouquinho da questão da identidade, né? Tem uma coisa que tu fala que eu acho sempre legal, que é assim, o jeito que eu toco. Eu acho muito bacana isso aí. Quando tu mostra lá o jeito que tu faz, é assim, olha, isso aqui é o jeito que eu toco. E isso eu acho muito bacana, porque demonstra, né, que, em primeiro lugar, é assim, que não existe só um jeito de tocar, né? E segundo, que é a forma como tu desenvolveu aquela habilidade ali, escutando e tal. E a nossa geração, cara, tinha assim, a gente não tinha jeito, a gente para aprender tinha que ouvir, né? Tinha que botar o disco e tirar. Eu muitas vezes me peguei tentando tirar os teus solos lá. Pô, podia fazer umas coisas mais simples, né, Marcelo? Também me sacaneou, né? Eu também acho. Então, E eu, claro, então a gente tirava para tocar nos festivais e tal. Eu acabei pegando uma outra linha depois, que a minha veia musical mesmo, na verdade, está dentro da composição, né? Eu sou um violonista, porque como eu sou um cantor frustrado, eu acabei estudando violão, porque a gente queria aprender, queria saber de onde é que saía aquelas coisas, aquelas harmonias, aquelas coisas que tu escutava, e não existia. E é o que eu falo para os meus alunos hoje, que assim, cara, na nossa época não tinha nada, não existia nada. Eu me lembro, eu sempre conto uma história bem legal, tu vai achar engraçado. Eu me toquei para Uruguaiana uma vez, que eu descobri que um amigo lá tinha um músico. Eu toquei, não me lembro que festival, eu descobri um amigo de Uruguaiana que tinha um tal de uma videoaula. E aí, me toquei para Uruguaiana, cheguei lá, foi um sacrifício para conseguir aquela tal da videoaula, e tinha que comprar uma fita VHS e tal, para fazer a cópia da videoaula. Eu passei o dia inteiro envolvido com aquilo, voltei para casa, cheguei em casa ansioso,
para ver a tal da videoaula, eu botei a videoaula e o cara só falava inglês, eu não sabia o que falar. Então era uma dificuldade tremenda, né, tia, para a gente poder trabalhar. Mas, Marcelo, com tudo isso, cara, nós estamos hoje aqui, né, conseguindo fazer, tu aí em Porto Alegre, eu aqui em Pelotas, e a gente conseguir fazer esse bate-papo louco de especial e poder contar as nossas experiências e tal. E aí, cara, como é que deu para ti essa coisa de migrar para esse universo online aqui, que para mim ainda é uma coisa que é surpreendente, é bárbara. Eu estou aprendendo, estou desenvolvendo e querendo aprender cada vez mais. E como eu estava te falando antes, que nós tínhamos começado o bate-papo antes, um dos grandes motivos de eu te chamar para a gente conversar é exatamente porque eu vejo o teu envolvimento com esse novo universo aí. Eu queria que tu contasse para a gente a tua experiência, assim, com esse universo online, isso aí. Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, Sulimar, tu sabe que eu acho que esse tipo de coisa que a gente está desenvolvendo, assim, é meio que indispensável que nós entremos nesse contexto, enquanto professores, educadores e pessoas preocupadas com a educação. Porque eu vejo que cada vez mais a educação está se tornando online. A prova está nos cursos que nós temos disponíveis, cursos online dos mais variados assuntos. E eu sempre gostei dessa coisa de desafios, assim, de buscar desafios que são desafios meus num primeiro momento, como realmente foi todas as situações da minha vida, a começar lá de quando eu comecei a estudar violão, que o maior desafio que eu tive foi tocar violão com 4 dedos na mão direita. Sim. Esse é um desafio que eu acho que é o grande desafio de todos da minha vida, e é até hoje, porque a nível inclusive de execuções, de questões relacionadas à mão direita, eu faço muitas adaptações para a minha mão direita, que muitas delas só eu sei, até nem compartilho com ninguém, porque só eu sei o trabalho que tive e venho tendo para fazer com que os aspectos relacionados à minha mão sejam utilizados dentro do que eu toco, né? Então, claro, é uma superação permanente, assim, eu diria que diariamente, né? Mas isso aí serviu de motivação para mim, para justamente você estar sempre buscando coisas novas, e principalmente quando eu comecei esse material, curso Violão Gaúcho, em 2001, ele veio amadurecendo, porque eu também não sabia, além disso, eu não sabia como ensinar o que eu toco, não é? Sim. As pessoas chegavam... desenvolver isso também, né? Era porque eu cheguei em Porto Alegre em 2001, resolvi dar aula de violão, até para ajudar na questão financeira, porque a gente veio de Malicuí para Porto Alegre, né, deixado de uma outra atividade, eu deixado de uma profissão de médico veterinário, que eu trabalhava, e trabalhava muito bem, por sinal, a minha esposa, a Lucy, também trabalhava como psicóloga. Um belo dia resolvemos chutar o balde e ir para Porto Alegre para encarar a profissão de músico, e assim viemos os dois, com o Marcelinho com 10 anos, não, 12 anos, que hoje tem 22, e a Malena não tinha nascido ainda, a Malena já é de Porto Alegre, nasceu em 2006. E viemos para cá, e aí eu também para ajudar no nosso contexto financeiro, vamos dar aula de violão, né? Esse é o nosso... É o nosso trabalho. É o ganha-pão de qualquer artista, né? É o desaperto de qualquer artista, eu sempre falo isso, inclusive, para as pessoas, olha, o artista, o músico não se aperta, porque na pior das hipóteses ele tem o que ele sabe para transmitir para as pessoas, ensinar. Exatamente. Sempre vai ter coisa que aprender. E é uma dádiva ensinar também, senão é uma coisa maravilhosa. Porque também tem uma coisa... Eu amo ensinar. Ensinar a aula de violão foi a minha primeira profissão. Eu comecei com 13 anos. Rapaz, tu nem imagina, e o pessoal que está nos assistindo aí, vocês nem imaginam o calorão que foi para mim. Com 13 anos de idade, eu fui convidado para dar aula de violão na escola que eu estudava, no colégio que eu estudava. Sim. E eu, rapaz, assim, ó, eu aceitei o convite, aceitei a bronca, e eu participava simplesmente de reunião de professores, conselho de classe, meus professores do colégio, que eu estudava de manhã e dava aula de tarde nas escolas de violão. Que maravilha. De pastinha, aquele caderno do professor e tal, lá nas reuniões lá, porque eu era o professor de violão da escola, e eu dava aula para adultos já, sei lá, né,
E aquilo ali foi uma experiência, aquilo ali foi um desafio também que eu topei de cara, né? Sim. Então, esse processo começa nessa época aí e vem se desenvolvendo. Chega aqui em Porto Alegre, alunos aqui em casa, vinham aqui em casa fazer aula, depois eu levei para um estúdio um estúdio de gravação, de um parceiro aqui, de um estúdio de ensaio, já com uma condição melhor e tal, de som, enfim, de ambiente. E em 2015 eu passei para as aulas online, as aulas no Skype, né? Que tem até hoje, ainda tem essas aulas no Skype. Então, sempre buscando superar esses desafios e aprender também, né? Porque nós somos numa época que não nos criamos com o computador. Não é fácil. A gente tem o lado bom disso e tem o lado ruim, obviamente. Ruim. Acho que não tem um lado ruim, mas assim, um lado um pouco mais difícil nosso é que a gente precisa se adaptar a esse novo sistema, coisa que pessoas, sei lá, gurizada aí de 20 e poucos anos já domina, né, de uma facilidade tremenda. Verdade. Mas só que, de qualquer forma, o que a gente consegue? Eu acho que é bacana. A gente consegue trazer para esse universo também toda essa experiência, essa bagagem que, às vezes, tu só consegue com a tua vida mesmo, né? Com o trabalho, não tem outro jeito, né? Tu não consegue adquirir experiência lendo só, tu vai ter que viver aquilo ali. Eu acho um cara bacana também, que me inspirou muito, inclusive entrar e começar a trabalhar online e tal, foi o Nelson Farias, que eu acredito que tu já deve ter estudado alguma coisa do Nelson também. Nossa! Eu sou fãzasto do Nelson, porque aqueles livros todos, aquilo não existia, cara. Aquelas coisas, não tinha aquilo ali, tu só conseguia tudo em inglês, era só coisa gringa, e a gente não tinha acesso. Ainda mais, Dom Pedrito é pior que Bagé ainda. Bagé é perigo chegar por coisinha. É que aí vai para Dom Pedrito, aí passa para Bagé, o pessoal tudo pega ali, não chega. Não chega em Dom Pedrito nunca, né? Não, é difícil mesmo. Marcelo, eu queria dar uma conversada contigo sobre a tua carreira também, porque tu tem vários discos gravados, né? Tu tem uma carreira como músico acompanhante, porque tu trabalhou muitos anos e trabalha ainda com muita gente, né, do cenário gauchesco e ícones da música gauchesca, mas tu tem o teu trabalho solo também, né? E eu notei, faz alguns anos, tu esteve aqui em Pelotas, a gente pôde se encontrar aqui na escola, inclusive tu fizesse um workshop aqui, que foi sensacional, e depois à noite tu fizesse o show, que eu estava lá e tudo mais, que também sensacional, e tu cantaste no show, né? E eu queria saber de ti, assim, como é que é este processo também, porque eu vivo essa coisa também, de trabalhar muita música instrumental. Tem muita gente que associa o meu trabalho como se eu fosse um instrumentista, que eu fizesse só música instrumental, que às vezes não conhece o meu trabalho como compositor e tal, e acha que eu faço música instrumental, e eu não faço, na verdade, as minhas canções são cantadas, né? Então a gente vive essa coisa, e eu notei que tu de instrumentista também passou a interpretar algumas canções e tal. Queria que tu falasse um pouquinho disso aí pra gente, por quê, qual é a ideia que tu teve, e o que tu quer, o que tu quis, né, apresentar, e o que tu vem fazendo daqui para frente como artista. Não, tu sabe, Sulimar, que foi uma coisa bem natural esse negócio de cantar também, porque eu sempre compus músicas para festivais. Sim, eu sei. E essas músicas sempre foram cantadas por intérpretes, cantores conhecidos do nosso cenário, Luiz Marenco, César Oliveira, Rogério Melo, claro. Joca, né, entre outros vários aí. Acho que sim, a grande maioria já cantou minhas músicas aí nos festivais. E aí eu sempre mandava para o pessoal escutar, para os cantores escutar lá uma gravação de triagem na minha voz, né? Claro. E o pessoal comentava, Marcelo, que legal essa... Eu vou interpretar no festival lá para ti e tal, vamos fazer a música lá, mas esse jeito de tu cantar aqui é um jeito só teu. Então, é isso que eu queria chegar. Eu sempre escutei isso aí dos parceiros, entendeu? Claro. E aí, chegado um momento que eu tive que tomar também uma decisão na minha vida, como várias que tomei, como já falamos algumas delas aqui, foi em 2011, quando chegou um ponto que eu não conseguia mais cumprir o meu trabalho com o César e o Rogério, que eu toquei 8 anos com eles, né? Sim. Eu não conseguia porque eu estava dividido entre o meu trabalho solo e a agenda lá com eles. Eu cheguei para o César lá e digo, tchê, eu vou ter que sair fora do grupo aí, porque não dá mais, eu estou super atribulado de compromissos e tal, através da minha carreira, que é uma carreira antiga também,
Se for contar isso aí no tempo, não, eu sempre pontuo esse início de carreira em 1998, quando eu lancei o primeiro disco, né? Claro. Carreira solo. E então, portanto, muito mais antiga, ou tanto quanto a carreira desses que eu citei aí, do Joca, do Marenco e tal. E aí o César disse assim, bah, compadre, nós somos compadre, né? Ele disse, bah, compadre, que coisa boa. Aí eu ainda brinquei, mas eu tô saindo da banda e tu tá dizendo que eu tô saindo da banda? Ele disse, não, mas é que tu já deveria ter feito isso há muito tempo. Então tu tem que fazer tua carreira solo e tem que começar a cantar também. Aí disse assim pra mim, né? Aí daqui dali, conversa com um, conversa com outro, a mesma pilha dos outros parceiros também. Aí o Rogério diz, Marcelo, Rogério Melo, né, que é um baita cantor, sou muito fã do Rogério, o Rogério diz assim, Marcelo, se tu não gostar da tua voz no primeiro disco, é normal, eu também não gostava da minha, até nem gosto muito da minha, mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a gostar. Aí eu comecei a entender o seguinte, que a gente cantar com verdade, com verdade, e uma música, principalmente uma música que a gente compôs, eu não vou dizer que seja menos ou mais do que a versão dessa mesma música por um intérprete oficial, nada disso. Perfeito. É uma outra situação, é outra leitura dessa música. Então as pessoas vão entender que é o Marcelo Caminha cantando as canções dele, que é a verdade dele, e que não desmerece absolutamente aquela interpretação oficial que ela teve no festival, lá com o Miguel Marques, com o Luiz Marenco, com o Cristiano Quevedo, não desmerece. Né? Então, eu comecei a fazer isso, cantar minhas músicas e cantar músicas que eu me sinto bem cantando, acima de tudo isso. Tem músicas que não são minhas, que eu canto, sempre gosto de cantar, que não são minhas, que eu me sinto extremamente à vontade cantando. Você te apropria da música, na verdade. Então, ela passa a ser tua. Mas aí, só para concluir, eu sempre deixo bem claro, e eu acho que não preciso nem dizer para as pessoas isso, deixo bem claro que é invertido, né? Na verdade, o convencional seria o violão acompanhando a voz. Sim. Né? E eu sempre deixo bem claro que é a voz acompanhando o violão, porque a linha de frente é o violão sempre. Claro, sem dúvida. O violão. Sem dúvida. E sempre vai ser. Eu não pretendo mudar isso aí, né? Claro. Não, eu até te perguntei isso aí, já meio que sabendo a resposta, né? Porque eu vivo exatamente a mesma coisa, assim, de também ter que cantar as minhas próprias músicas e tal, e do lado violonista ser muito forte, né? E a tendência das pessoas te enxergarem de uma forma. E aí uma vez eu vi uma entrevista do Yamandu, que é outro cara que eu acho sensacional, que eu adoro ele. E que canta também. Sim, exatamente. Agora, há pouco tempo eu vi uma entrevista dele cantando, né? E aí uma vez eu vi a entrevista dele e disse assim, cara, esse negócio de música instrumental, de música cantada, é só a gente que tem essa bobagem, porque, na verdade, música é música. E acabou, né? Agora eu tô pretendendo, eu tô terminando meu segundo disco agora, e já tô viajando já para o terceiro, e nesse terceiro eu quero colocar música instrumental também, entende? Porque quero mesclar já com as canções. Então, na verdade, eu estou fazendo quase o caminho oposto do teu, né? Perfeitamente, claro. E incluindo a minha parte também de instrumentista e tal, que eu acho que é bem legal. Marcelo, conta pra gente, cara, eu quero que tu fale mais sobre o violão gaúcho, tá? E sobre o curso, como é que a gente consegue o teu curso, como é que a gente consegue fazer aula contigo, se alguém quiser fazer uma aula com o Marcelo Caminha, como é que o cara consegue? Conta um pouquinho agora desse universo atual, teus alunos, teu curso, como é que a gente consegue, por exemplo, assim, eu vou fazer uma geral, conforme a gente conversou. Tu tem o teu curso online que tu pode comprar o curso, né? E tu tem o teu curso que tu faz ele por Skype também, é isso aí? Como é Sim. Conta pra gente isso aí. Momentos, exatamente. Só que esse curso online, esse curso que está lá na plataforma de cursos lá, ele não está com inscrições abertas agora. A gente abre... entendi. Desculpa, bem... Abrimos em... Não, mas é bom explicar para o pessoal como é que funciona isso aí, né? Claro, entendi. Nós fizemos a primeira semana do Violão Gaúcho, início de abril, e abrimos as inscrições para esse curso. Agora está fechadas as inscrições desse curso, agora a gente está trabalhando com essa turma que está no curso, né? Então, talvez, não sei, não tem nem data de quando ainda vai se abrir outra turma, entendi. Mas se abrirá outra turma para novos alunos. Chama-se Manual do Violão Gaúcho, que é um curso de violão gaúcho do zero, um curso para quem está iniciante
e vai chegar no final tocando um repertório de músicas e conhecendo os aspectos básicos, os 14 ritmos musicais em utilização no momento, os principais acordes, os acordes que são prioridades do violão gaúcho, porque nem todos os acordes são usados. Por outro lado, outros acordes são super necessários de serem utilizados na música gaúcha e tal. Então, esse curso é um produto que a gente tem, assim, que no momento não está abertas as inscrições. E as aulas de Skype eu venho mantendo com o pessoal que já está comigo também, que no momento não temos vagas, né? Então, propaganda... Que bom, né? Não, mas isso é bom, isso é bom. Além da escassez, né? Da escassez é aí que o pessoal quer mesmo. Ali eu tenho um blog chamado violãogaúcho.com. Sim, já vi. Tem uma área de cursos ali que tem uma ficha de inscrição ali, que o pessoal manifestar o seu interesse no curso e já deixa seu cadastro ali, e depois a gente, quando abrir vagas, a gente vai avisar todo mundo, não é? Claro. Então é isso aí. E essas aulas de Skype são aulas, claro, que a gente consegue individualizar mais os conteúdos de acordo com o aluno e tal, mas também tem um roteiro que a gente segue. E esse roteiro, curiosamente, né, falar desse roteiro, porque o ensinar violão gaúcho, pegar material da onde? Vamos falar dos materiais que tem disponíveis, não é? Nós temos que lembrar, quando a gente falava agora há poucos minutos atrás, sobre o que não havia de material na nossa época de estudantes, eu sempre lembro de um que já havia, que era a nossa salvação, que era a revistinha Canto Sul. Você lembra da revistinha? Mas claro! Pô, a revistinha Canto Sul tirava o cara e vinha com solinhos do númerozinho. Era um númerozinho. Depois, com o passar do tempo, veio se aperfeiçoando, foi colocando as partituras, e foi criando uma série de conteúdos. Este material é pioneiro na música gaúcha, entendeu? Antes de mim, eu sempre gosto acho que devo, por obrigação, fazer isso. Valorizar as pessoas que antes começaram trabalhos. Como eu tenho vários trabalhos, aliás, a grande maioria dos meus trabalhos são trabalhos inéditos, que tem esse ineditismo, depois até posso falar aqui sobre alguns, mas alguns deles, quer ver, ó, o Valdir Verona foi um cara pioneiro no ensino do violão gaúcho. Começou o ensino do violão gaúcho em... O Valdir é da viola, né? Atualmente é da viola. O Valdir isso, agora de Caxias. Isso, fazendo trabalho com a viola. Conheci o Valdir lá em Porto Alegre. Baita trabalho, lindo, né? Muito bacana, mas o Valdir criou um livro chamado Ritmos Gaúchos, Ritmos Campeiros. Sim. Uma coisa desse sentido assim, que foi o primeiro material em livro lançado, assim, né? Um livro de estudos depois também, etc, né? Então, em DVD, em videoaulas em DVD, o Videoaula Violão Gaúcho, esse que eu tenho lançado em 2010, é o pioneiro, é o primeiro material em DVD. Mas isso tudo saiu justamente de uma questão que eu ficava, quando o pessoal chegava aqui em casa para estudar comigo, eu ficava apavorado, não sabia o que ia fazer. Me escabelava, chegava a dar pulos aquilo. O pessoal chegava me pedindo para ensinar aquilo que eu tocava, eu sabia tocar, mas não sabia ensinar aquilo, não é? E aí, fazer o quê, né, tia? Aí o pessoal chegava aqui, Marcelo, eu quero fazer aula de violão. Tá, o que tu quer aprender? Aí o cara dizia, não, eu quero aprender os ritmos, que é a principal busca, assim, do pessoal, para poder botar as músicas em movimento, fazer as músicas rolarem, né? Milonga, chamamé e tal. Aí o que acontece? Nessa época, 2001, que eu tô falando aí, 2002, que eu dava aula aqui nessa sala que eu tô, o pessoal chegava e eu, tipo, tá, chegava o aluno, sentava na frente do aluno e eu dizia, tia, agora tu presta bem atenção no jeito que eu vou fazer a levada aqui, ó. Tá? Porque eu não sabia como é que eu ia registrar e escrever pro aluno aqui. Claro. E aí, cara, aí eu mostrava um chamamé, por exemplo, pegava ali um chamamé, né, mostrava, tá, agora tu movimenta. Né? E o cara ficava olhando minha mão direita aqui, né? Sim. Aí o cara saía, levava o cara lá na porta, tchau e tal, e ficava rezando para que o cara chegasse em casa e não esquecesse né, daquilo que ele tinha aprendido, porque no registrado não tinha nada, não tinha anotado nada. Aí logo em seguida os telefones celulares começaram a vir com umas câmeras e tal, que podia fazer vídeo, né? Começou a facilitar a nossa vida, né? Aí antes disso chegava o pessoal, às vezes, com as filmadoras aqui, né? Aí botava um tripé para filmar, uns baita de uns trambolhão, que era naquela época, grande. Né? Eu filmava as aulas e tal.
Bom, e aí foi para um determinado ano lá, acho que 2002, 2003, por aí, chegou um aluno meu e disse assim, Marcelo, eu te trouxe um presente aqui, já num DVD, né? Eu botei aqui todas as aulas que eu filmei tudo esse ano. Pum, me deu na mão aquilo ali, né, tia? Rapaz, eu fui abrir aquele material e tinha realmente umas, sei lá, 60 aulas ali todo o meu material registrado ali que o cara tinha gravado, não é? E aí eu digo, para aí um pouquinho, então agora está na hora de nós pensar em botar isso aí num DVD, realmente fazer um curso em DVD. Sim. Aí que surgiu o DVD videoaula, não está aqui para mostrar, tinha que estar com ele por perto aqui. O DVD videoaula Violão Gaúcho surgiu assim, né? Desta questão de Aí eu já tinha um material para oferecer para as pessoas, entendeu? E depois disso, aí o cara saía da aula e eu tinha horário vago, o que eu fazia? Eu anotava tudo, eu lembrava, eu falei tal coisa, falei outra coisa, e anotando tudo que eu falava, que eu lembrava, isso aqui é bom para explicar, ó. Que baita trabalho. O resumo da história é que hoje temos o método Violão Gaúcho, que é um método que, se contar por todo esse tempo aí, já conta com quase 18 anos, um método que, além dele ser já bem formatado, é um método, eu diria que aprovado, porque alunos vários passaram por esse método e que já estão hoje tocando aí, inclusive profissionalmente. Sim, perfeito. Tchê, mas isso aí, eu agora estou fazendo uma... inclusive, vou fazer uma propagandinha nossa aqui, né? E para dizer o seguinte, assim, que eu tenho uma fanpage que eu comecei aí há coisa de 1 ano e pouco, né? A minha fanpage ainda é modesta, tem 1.300 e poucas curtidas, mas a gente está lá batalhando para as pessoas acompanharem o nosso trabalho e tal. Então, quem ainda não curtiu aí, minha fanpage também pode curtir, @Sulimar_Raza. Esse pessoal que está aqui nos comentários, todo vai curtir aí agora. Pode deixar. Vai dar um pulo nessa fanpage, velho. E aí, obviamente, claro, o pessoal que acompanhar o trabalho do Marcelo Caminha. Agora nós estamos falando em aulas, em formatos de aulas, né? A aula presencial, a aula individual online, a aula coletiva online, são formatos de ensinos distintos. Sim. E que, para o pessoal que está assistindo aí, a gente está falando de aula online, estamos falando que é realmente uma baita ferramenta. O pessoal, os alunos do Manual do Violão Gaúcho que estão aqui conosco nos comentários aí, ó, o pessoal, todos podem comprovar isso aí. Muita gente, aliás, a grande maioria que não reside em Porto Alegre, que jamais iria conseguir fazer uma aula comigo, em função da distância, então conseguem ter esse proveito, né, de tal se beneficiando de um material assim. Mas também não vamos deixar ignorado aquele sistema de aula presencial. Nós não estamos aqui dizendo que não funciona. Fazendo uma coisa ou outra. As coisas se juntam, né? A gente se somam, né? São metodologias diferentes, são formas de ensino diferentes e formas de aprendizado também. A gente está falando aqui, na verdade, para a galera que está assistindo a gente aí, que vocês provavelmente terão que fazer uma repaginação no seu jeito de aprender num curso online. Sabe por quê? Porque o curso online, o professor não está na frente para dizer assim, olha, tu tocou com o dedo errado ali, ó. Não, em vez de ser o dedo 2, é com o dedo 3 que toca aquela nota. Não é? Então, o aluno... Outra coisa. Exatamente. Exige uma maturidade dos alunos, e graças a Deus os meus alunos do manual que estão aqui com a gente agora, e bota alunos de fundamento nisso, tia. Também encarnadíssima, né, tia? E os teus também, eu tenho certeza que deve ser aí. Sem dúvida. Mas é interessante a galera entender isso aí, né, que funciona diferente, que o professor não estando na frente do aluno, presencialmente, exige uma responsabilidade mais do aluno, e exige aquela sensação de ter que cumprir metas, que também exige no processo presencial, mas muito mais quando a gente está online à distância, não é? Cumprir metas e apresentar essas metas concluídas. Este é qualquer curso
tem que ter principalmente os cursos online, tem que ter essa questão bem clara, tanto para quem quanto para quem aprende. Sim, independente de que forma a gente ensine, ou de que forma a gente está entrando em contato com as pessoas, uma coisa que eu noto que a gente tem em comum, né, o nosso desejo de compartilhar, sabe? Quando eu falei com a Lucia, antes de falar contigo e tal, que eu sei que ela que gerencia as coisas de vocês e tal, também resolvi falar com ela, eu só tenho certeza que o Marcelo vai topar para ter um papo comigo, porque o Marcelo é um cara generoso, ele gosta de compartilhar as coisas, e eu sou a mesma coisa, cara. Então, eu acho que independente de como a gente faça as coisas, seja online, seja num curso, seja pelo Skype, ou seja presencial, a nossa missão como educador também, e como artista também, né, é de compartilhar, é de trocar ideia, trocar informação, é da gente fazer isso aqui, olha quantas pessoas estão aqui nos ouvindo, né, parando para nos ouvir. E isso é uma coisa sensacional. Eu acho que a função da internet entrou somando para que a gente possa levar o nosso conhecimento, a nossa música, tudo para mais pessoas ainda, né? Eu disse assim, que quando eu comecei a trabalhar com essa função online, eu pensei assim, tipo, poxa, eu estou agora saindo dos limites da minha sala de aula. Eu acho que é só isso, sem deixar de estar nela. Estou aqui agora, adoro o lugar onde eu estou, adoro os meus alunos, mas a gente consegue ampliar isso e levar para mais pessoas. Eu acho que isso aí é uma questão também eu acho que é uma da personalidade de cada um também, de querer, né, compartilhar conhecimento e compartilhar coisas legais e compartilhar o amor que a gente tem por esse trabalho, né, cara, que é um troço, puxa vida, assim, eu sou um cara que eu costumo dizer que sou um cara privilegiado pelo trabalho que eu tenho, pelas coisas que eu faço, pelas pessoas que eu convivo. Então, poxa, eu acho que a gente tá super legal aí, eu acho, nessas questões, né? O que tu acha? Não há dúvida que a gente é apaixonado pelo que faz. Por isso que eu digo, foi a minha primeira profissão e é o que eu considero ainda. Se qualquer um me perguntar, Marcelo, qual é a tua atividade, eu acho que antes de dizer músico, eu vou dizer sou professor. Sabe? Olha aí, que legal. Foi a minha primeira profissão, que nem eu contei anteriormente, com 13 anos de idade, eu num caldeirão, num piá, né, como contei ali, tendo que assumir uma responsabilidade tamanha desse jeito, né? E aquilo ali, para mim, foi o teste para eu dizer que eu quero dedicar minha vida ao ensino do violão. E principalmente dessas coisas, desses aprendizados que a gente vem colhendo, que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, numa escola, uma faculdade que eu fiz, foi uma faculdade de 25 anos nos festivais. Hoje já não participo mais dos festivais, mas foi um curso de 25 anos de festivais que a gente aprendeu, por exemplo, a fazer coisas rápidas, compor coisas rápidas, criar arranjos na hora, muitas vezes botando o pé para subir no palco para tocar a música lá, ainda está fazendo os arranjos das músicas, a desenvolver uma coisa que chama-se ouvido, porque enquanto nós estivermos falando de música, estamos falando de som, enquanto estivermos falando de som, estamos falando de ouvido. Né? Nós temos hoje a grande ferramenta visual, que são os vídeos, que são a possibilidade de enxergar aquilo que o professor está mostrando. Só que nós temos que lembrar que o nosso canal sensorial principal para a música é o ouvido. Então, às vezes, vale a pena a gente fazer isso aqui, ó, fechar os olhos e escutar um violão sendo tocado e a gente tentar raciocinar que nota está sendo tocado, que acorde está sendo tocado. É isso aqui que eu estou fazendo mesmo, fechar os olhos. Maravilha. Entendeu? Para trabalhar esse carinha aqui, ó. Né? Então, o ouvido vai ser a nossa ferramenta principal. E, nesse ponto, eu sou um cara privilegiado nesse sentido, porque precisei desenvolver o ouvido, porque não tinha afinador, né? Eu quero te contar uma história. Não tinha nada disso, né? Então, conta aí, usava afinador ou ia lá pro gaiteiro, pedir um mi do gaiteiro para afinar a primeira corda, não é isso? Eu vou te contar uma história, tá dando um retorno, eu vou te contar uma história que tu me deu uma dica. Deixa eu te contar a história, cara. Eu tava em Dom Pedrito ainda, te conto num poste verde, e aquela barulheira para afinar o violão, né? Mas eu apareci com um afinador eletrônico. E aí, não sei por que cargas d'água, a gente se encontrou por lá,
Tu não deve lembrar disso, obviamente que não. Vai lembrar disso. Eu que guardei isso para mim. E aí tu pegou o afinador e disse assim, tchê, isso aqui é uma coisa boa, mas tu faz o seguinte, primeiro tu afina de ouvido, depois tu só confere no afinador. Custoso o meu afinador, né? É verdade. Aqui? Não, primeiro eu vou pegar de ouvido. Cara, nunca mais esqueci disso, Marcelo. Nunca mais esqueci, cara. Isso pra mim é um negócio muito legal, cara. Porque eu nunca mais esqueci disso, assim, porque até hoje eu uso isso com os meus alunos, tu acredita? Tu vê só como a coisa vem de longe, velho. Não é de agora. E aí eu uso com os meus alunos, eu tenho o meu boss ainda. Olha aqui, esse aqui, ó. Olha aí, ó. Eu tenho isso aí também, cara. Bah. Eu tenho que pegar com as duas e tão pesado que era. Cara, e aí assim, hoje eu passo para os meus alunos e falo a tua dica lá de muitos anos atrás, num Ponte Verde da canção, que tu me dissesse bem isso. Tchê, tu usa o afinador, mas primeiro tu afina de ouvido, depois tu confere com o afinador. Não, essas ferramentas que a gente tem hoje, todas são muito benéficas para nós, mas nós temos que ter esse cuidado. Essa coisa orgânica não pode ser perdida. Né? Não, é. O orgânico não pode ser perdido. É que nem numa gravação. Nós temos a tecnologia toda de edição, de gravação, de mixagem, que é muito fácil da gente perder aquela pegada natural das coisas. Sem dúvida. E com o nosso, voltando a falar do carinho aqui, né, do nosso amigo do ouvido, é muito fácil a gente ir deixando o ouvido em segunda mão e pegando através de ferramentas, né, que nós temos. Porque tu enxerga muito hoje em dia, né? Exatamente. Uma gravação, o áudio está todo na tua frente. Cara, tu lembra quando a gente gravava em rolo? Sim, gravava em rolo, exato, mas só das edições, cara. Edição quadro aquilo. Provavelmente aqui nos nossos amigos que estão assistindo, pode ter gente assim que nem sabe o que nós estamos falando aqui, porque não pegou esse tempo. Já começou agora na era digital. Eu acho que é melhor ainda a gente ter esses recursos todos e a gente, ao mesmo tempo, a gente saber que a gente tem poder sobre tudo isso aí, porque a nossa condição de músico, a condição orgânica de músico está mandando nessas coisas todas aí. Ou seja, saber afinar um violão sem afinador, entendeu? Saber escutar a tonalidade. Quer ver uma coisa que vocês que estão assistindo a gente aí, ó, vocês podem começar a desenvolver o ouvido, sabe para onde? O primeiro passo é distinguir uma música em maior de uma música em menor, não é? Da básica. Isso, entendeu? Ó, começar pelo ouvido, claro. Tem que ser músico para fazer isso, tem que ter o conhecimento do acorde maior, do acorde menor, das terças e tal. Mas vamos... Porque isso é fácil de fazer, tia. Isso a gente tá no nosso dia a dia, tá na rua lá, passa um carro tocando um som lá, ó, vamos fazer o teste, vamos ver tá entendendo? Isso é grátis, não tem que pagar nada, e é um baita exercício. E é exercitando que se consegue ouvido. É exercitando. Não, isso não vem não é um presente de Deus para... Entendeu? Isso é exercitando, claro. Temos um fator que tem pessoas com mais facilidade de ouvido que outros, claro que temos, como qualquer outra coisa. Sem dúvida. Mas isso se desenvolve. A mesma questão que eu digo, eu acho engraçado, o pessoal me fala assim, ó, Marcelo, eu nunca quis pegar o violão para tocar porque eu não tenho talento. Ou eu não tenho ouvido, é bom também, né? Aí o cara falando do talento. Aí eu às vezes pergunto assim, tá, e se te pedir fazer uma panela de carreteiro agora, tu vai pensar se tu tem talento ou não para fazer, ou tu vai lá fazer? Não, eu vou lá fazer. Então, para aí um pouquinho, como é que tu vai saber se tu tem talento se tu não foi lá fazer? Mas é que eu acho assim, ó, que as pessoas, de uma forma geral, quando vem a gente tocando e já no exercício da profissão, acha que aquilo ali nasceu assim, do nada, que tu nasceu e aí tu já saiu. Não, é a base de muito esforço, pelo menos para mim, né? Eu sou um cara que sempre me esforcei muito para tocar, entendeu? Eu nunca foi uma coisa simples para eu fazer assim. Eu sempre, claro que eu sou um cara que também parecido contigo, sempre buscando desafios, sempre buscando tocar coisas mais difíceis e buscar coisas mais que sempre estão um pouquinho à frente, né, do que tu pode fazer, sabe? Eu estou sempre tentando fazer isso, né?
Então, obviamente, estou me colocando à prova. Mas eu acho que é isso que impulsiona o músico, né? É isso que faz tu crescer e tu virar um bom músico e tal. E é dedicação, né? É tu passar um tempão fazendo aquilo. Não vai ser do dia para a noite que vai conseguir. E Sulimar, acima de tudo, assim, ó, eu estou sempre falando isso também. Não vou dizer batendo nessa tecla, porque eu não sou pianista nem gaiteiro, tocando nessa corda. Né? Vamos falar assim. Metodologia. Buscar metodologia que tenha o seguinte, que tenha conteúdo, acima de tudo, que tenha progressividade, que te leve de um ponto A para um ponto B, Sim. Que te diga assim, ó, bom, desse ponto A até o ponto B, tu vai levar quanto tempo? Tá? E que te garanta, porque ela, em certo ponto, ela tem que fazer a parte dela. A metodologia tem que fazer a parte dela. Ela vai te garantir por ela, não por ti, estudante, por ela, que tu vai chegar desse ponto A ao ponto B. Isso é uma boa metodologia. Né? E em quanto tempo isso vai acontecer? Caso contrário, por que não dá certo? Olha só o que acontece. Tem tanta coisa na internet, tanta coisa bacana, vídeos, tutoriais, de tudo que é tipo, né? Que a gente abre o YouTube ali, putz, tem muita coisa ali. Por que muitas vezes não dá certo a gente dizer assim, não, eu não quero pegar um método, não quero pegar um professor, vou aprender só pela internet. Por que o cara dá com os burros na água seguidinha? Porque ele não sabe a sequência, não tem sequência. Metodologia, não tem onde chegar, não tem passo a passo, não tem a escadaria. Sim. Então, para quem está começando um estudo, seja da área que for, mas vamos falar aqui da música e especificamente do violão, busque uma metodologia. Bom, eu quero estudar jazz, eu quero estudar blues. Vamos procurar um método, então, um professor hoje. Aí voltamos ao início do nosso assunto. Online, que está fácil. Claro, exatamente. Então, vamos procurar alguém que tenha método, entendeu? Não fique perdendo tempo, porque aí o que acontece? Sabe qual é o nosso maior patrimônio hoje em dia? Além, claro, da nossa saúde física e mental, certamente. Qual é o nosso maior patrimônio? É aquilo que nós marcamos no relógio, é o chamado tempo. Né? Esse é o nosso... Esse é o que todo mundo quer, assim, é que um dia tenha 30 horas. É verdade. Aí você fica assim, ó, bom, vou sentar na frente do computador agora, vou buscar no YouTube lá. Baitas materiais, tudo bem, mas você vai ficar 3, 4 horas tentando tirar um solo ali, vai tirar aquele solo, e aquele solo isoladamente, você vai tirar ele, mas ele não vai lhe acrescentar em nada. Sim. Tá entendendo? Porque ele não está associado a uma coisa que vem de trás para chegar nele, nem uma coisa que vai mandar ele para frente ajudar ele a ajudar outra coisa. Então, uma metodologia, ela tem que ser uma escadaria. Um degrau ajuda o outro. E é isso que a gente faz no Manual do Violão Gaúcho, que é o desafio das 24 semanas. São 24 semanas que cada semana é um degrau, é um pilar. Que é esse material aí que a gente falou que não sei quando vai ter outra oportunidade de fazer. Vai ter. E eu ia pedir que tu desse uma dica no final do nosso bate-papo aqui, que tu desse uma dica. Na verdade, tu já deu mais do que uma dica aí, né? Que é sobre a metodologia, sobre aprender, exige necessariamente um método, tá? Mas, de qualquer forma, se tu tiver alguma coisa que tu possa falar para a nossa galera aí que acompanhou e está acompanhando aí do nosso bate-papo aqui. Tem muita gente acompanhando aqui, ó. Eu não tá vou dar um abraço individual a todo mundo aqui, mas olha, pessoal, assim, ó, obrigado pela presença de vocês aí com a gente. Eu quero que vocês, o meu povo que está assistindo aí, que curta a página aí do Sulimar, que é um cara que tem preocupado com conteúdo de qualidade, que não fica postando bobagem, ou posta as bobagens no lugar das bobagens, separa as bobagens da série. Não tem problema, eu gosto de bobagem também, mas as bobagens aqui e as coisas sérias aqui. Então, esta página certamente vai ajudar muito vocês aí, nesse sentido de buscarem a informação musical. Todo mundo aí, muito obrigado pela presença e dizer que está cada vez mais fácil nós estudarmos o instrumento e termos aquele prazer de tocar um instrumento, porque isso tudo, Sulimar, em 1 minuto eu te digo, ó, em 1 minuto, tudo que nós estamos falando aqui vai afunilar em quê? No prazer, naquele momento inigualável de tu pegar um instrumento que tu olhava para ele tapado de poeira lá num canto da tua casa e tu dizia assim, ó, bah, já tô tocando uma escalinha, olha só, bah, já tô tocando uma música.
uma música. Você que não tocava nada 1 mês atrás, 2 meses atrás, começar a tocar sua primeira música no violão, você não tem noção do que é o prazer disso aí. É maravilhoso. Então, é uma coisa que a pessoa curtiu o processo, né? Sim, o processo, a dificuldade, a dor na mão, a dor para as pestanas, dor para a pestana, fazer a pestana. Isso é a curtição da coisa. Olha aqui, eu estou conseguindo fazer. Não consegui antes. É assim, não é? Então, nós buscamos. E transformamos tudo isso que eu ia dizer anteriormente, isso vai se afunilando em quê? Em música. É tocar para as pessoas. Toque para as pessoas. Não toque só para você em casa. Toque para as pessoas. É o produto final. Tá aqui, ó. Esse é o produto final, música. Então, essa é a minha mensagem. Queria deixar um abraço, agradecer o amigo aí pelo convite. Daqui uns dias eu vou te piar lá também para nós fazer mais uma prosa dessa aqui na página Marcelo Caminha. Com certeza. Da galera que está aí, dos teus alunos aí, que curta a página Marcelo Caminha também aí. E assim nós vamos trabalhando com a graça do nosso mestre maior, nosso mestre divino, que está sempre conosco, nos dando paz, nos dando saúde, condições físicas para que possamos dar o nosso melhor. É isso que eu peço a Deus sempre, todas as noites aqui na minha salinha, que eu possa dar o meu melhor para as pessoas, para o nosso patrimônio, que é esse público que nós temos. Perfeito, que maravilha. Marcelo, cara, eu por mim, a gente ficava aqui batendo um papo por muito tempo. Eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês, para ti, para Lucy, para o Marcelinho, quando vierem a Pelotas, por favor, me faça uma visita, um assado, um mate bem cevado e uma com certeza vai ter convite. E um violão. Olha só, esse povo todo aqui, ó, esse povo todo, eu não sei se para comer o churrasco, mas eu acho que para conhecer a escola aí, quando forem a Pelotas, pode também, né? Com certeza, claro que sim. Convite para todo mundo aí, ó. Eu quero te agradecer, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas, foi, assim, excepcional a receptividade. Claro que tu é um cara que tem um público impressionante, bárbaro, eu quero agradecer a todo mundo, mas te agradecer principalmente a tua generosidade, sabe, como artista, como professor, como colega, como ser humano, e dizer assim que eu te admiro por demais, entendeu? Tu sempre fosse uma referência para mim também. Hoje a gente poder ser colega e ser amigo e tal é um grande prazer para mim, é muito legal. E a gente poder trocar essa ideia aqui foi excepcional. Quero te agradecer do fundo do meu coração e o convite está de pé mesmo. A hora que vocês chegarem em Pelotas, vier por aqui, com certeza a gente vai botar um boi na brasa para nós aqui. Vamos sim, vamos sim. Um grande abraço aí. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para a Lucy. Obrigado, Lucy, por ter feito esse contato aqui para a gente poder bater um papo. Eu estou vendo que ela está presente ali. O caminho não é brinquedo com ela, rapaz. Tá bueno, muito obrigado aí. Qualquer coisa que tu precisar de mim, tu sabe que tá super à disposição, estou aqui para a gente trocar ideia, para a gente conversar, para a gente estudar junto, o que tu precisar. Sabe? Beleza. Então, um convite aos amigos aí que estão curtindo, que estão acompanhando a gente, curtam as páginas aí do Sulimar Haas e a página do Marcelo Caminha. Marcelo Caminha, exatamente. Tá lá no Instagram, a gente tem um monte de coisa aí, nos achem aí que vale a pena, que a gente vai estar sempre falando de violão, uma coisa que nós amamos e gostamos de falar, e é muito bom. Marcelo, beijo, meu amigo, grande abraço, sucesso, tudo de bom, tudo de melhor sempre, tá? Um abração, obrigado a todo mundo que chegou aí. Valeu, beijo. Pessoal, um grande abraço a vocês também. Tchau, tchau. Valeu, Marcelão.